Fala galera, tudo bem? Então, a gente vem aí para o nosso videozinho fazendo um resumo da matéria que a gente vai trabalhar essa semana. Nós começamos a falar na última aula sobre termoquímica, correto? O conceito de termoquímica. E aí, quando a gente fala de termoquímica, a gente fala das reações termoquímicas, que são dois tipos: as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. Quando eu falo de reações exo e endotérmicas, eu estou me referindo a calor, a temperatura. E o que eu tenho é exatamente isso. As reações exotérmicas são reações que perdem calor do sistema. Enquanto que as reações endotérmicas são reações que ganham, absorvem calor do sistema. Elas diminuem o calor do ambiente, trazendo para elas. São as duas formas de se identificar. Tem as chamadas reações isotérmicas, que são reações que não têm aí, no caso, variação da energia, variação do calor, né? Elas têm uma variação zero. E quando eu falo dessa variação, eu estou falando da chamada entalpia, conceito também que a gente viu. Então, entalpia é a quantidade de calor, é o poder calorífico que uma determinada reação química possui. Dependendo de como for essa variação da entalpia, eu tenho a classificação da reação como sendo exo ou endotérmica. Então, quando a gente pensa nessa ideia de variação, eu tenho que pensar sempre o seguinte: final menos inicial. E aí, quando eu trago a ideia do conceito de entalpia, eu estou falando de uma reação química. O que eu tenho no início de uma reação? Reagente. O que eu tenho no final de uma reação? Produto. Então, se eu trabalho a variação da entalpia, eu faço a entalpia de formação, que é a entalpia base das substâncias do produto, menos a entalpia de formação das substâncias que estão no reagente. E aí eu chego à variação daquela entalpia, daquela reação especificamente. E essa variação, ela pode ser uma variação positiva, isso é, ganho de calor, a quantidade de calor que eu tenho no resultado final é maior do que eu tenho no início, logo eu tenho a chamada reação endotérmica, ou ela pode ser negativa, tem uma redução, uma diminuição da quantidade de calor, tem perda do calor. Quando isso acontece, nós temos a chamada reação exotérmica. Então, a reação endotérmica é aquela que absorve calor. Quando ela absorve calor, ela tem uma variação positiva, um ΔH maior do que zero. Quando eu tenho uma reação que perde calor, ela diminui a quantidade de calor, a variação de entalpia dela vai ser negativa. Eu tenho uma entalpia negativa, menor do que zero. Vimos que existe uma forma de calcular isso, final menos inicial, mas existem duas formas de se fazer: a chamada lei de Hess e a chamada energia de ligação. A lei de Hess, ela trabalha a partir do conceito que você tem várias reações químicas para se chegar a uma única reação. Eu posso pegar vários processos químicos para se chegar ao resultado da energia de uma reação química. Cada reação tem a sua variação. Eu tendo esses valores de variação e somando elas a partir do processo que eu quero, eu tenho a variação daquela reação. E aí eu consigo calcular a reação química especificamente falando. Então a lei de Hess diz que o resultado final pode acontecer a partir de vários outros processos. É uma forma de se calcular a reação. Eu preciso conhecer a reação que eu quero calcular e cada reação que eu tenho ali para utilizar. A partir de transformações, como invertendo reações químicas, multiplicando, dividindo a quantidade de mols de cada reação, eu tenho uma nova reação. Ali eu tenho uma nova entalpia. E a partir da soma dessas variações de entalpia de cada reação, eu chego ao resultado que eu quero, a reação que eu estou querendo calcular, certo? A outra é chamada energia de ligação. Como é que funciona isso? Quando você tem uma ligação química, ela acontece entre átomos, né, a ligação interatômica, existe energia ali, tanto na formação quanto no rompimento dessas reações, dessas ligações. Quando eu tenho a formação de uma ligação química, eu tenho a necessidade de dar energia para aquela reação química, para aquela energia, para aquela ligação acontecer. Então eu tenho uma variação. Essa variação, na hora de você ter a formação e ter a quebra, o rompimento da ligação química, é ela que vai nos gerar um processo. Então, quando eu tenho uma reação química, como é que funciona a reação química? Eu tenho lá o reagente tem as suas ligações sendo quebradas, correto? E depois, novas
reações, novas ligações são formadas. Por quê? Porque eu tenho novas substâncias sendo produzidas a partir daqueles átomos. Então eu tenho rompimento de ligações e a formação de ligações. Nesse processo de rompimento e novas ligações sendo formadas, existe uma variação da energia, que pode ser uma variação positiva ou negativa, que pode ser uma reação endotérmica ou exotérmica. Legal? Então essas duas outras formas de se calcular, eu me utilizo ou de reações, de processos, para se chegar a uma nova reação e aí ter ali sim o resultado que me interessa, ou eu posso, de uma certa forma, pegar a energia das ligações, seja na hora de quebrar, seja na hora de formar essas ligações químicas. Tá bom? Beleza, então, gente. Fica aí mais esse resumo aí da parte da matéria de termoquímica e até a próxima aula aí. Um abraço, tchau, tchau.